Olá! Nesta lição aprenderemos o que são commodities e contratos futuros, e como o ouro é visto como uma mercadoria negociável no mercado de contratos futuros. Você acha que os preços do ouro vão subir ainda mais? Você tem certeza de que os preços do petróleo cru vão cair? Você já ouviu falar que a safra de soja deste ano está ruim e vai resultar no aumento dos preços da soja? Se vocês acreditam que essas previsões têm uma boa chance de se tornarem realidade e estão dispostos a apostar algum dinheiro nelas, vocês podem tentar sua mão aplicando no mercado de futuros de commodities. No mercado de hoje, mercadorias e matérias-primas são negociadas, incluindo metais como ouro, prata e ferro, e produtos agrícolas, como milho, café, arroz e trigo. Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes para comprar ou vender no futuro por um preço acordado hoje, um ativo especificado. Os contratos de futuro ajudam a mitigar o risco de flutuações violentas dos preços do ativo. A parte que concorda em comprar o ativo subjacente no futuro é dita como estando longa, e a parte que concorda em vender o ativo no futuro é dita como estando curta. Em cada contrato de futuros, tudo é especificado: a quantidade e a qualidade do ativo, o preço especificado por unidade, bem como a data e método de entrega. O preço de um contrato de futuros é representado pelo preço acordado da commodity subjacente ou do instrumento financeiro que será entregue no futuro. Mas, embora o contrato de futuros tenha uma data de validade, você não tem que manter o contrato até o seu vencimento. Você pode cancelá-lo a qualquer momento que você quiser. Participar do mercado de futuros não significa necessariamente que você será responsável por receber ou entregar grandes estoques de commodities físicas. Lembre-se, os compradores e vendedores no mercado de futuros entram principalmente em contratos de futuros para cobrir o risco ou especular, ao invés de trocar bens físicos. É por isso que os futuros são usados como instrumentos financeiros, não só pelos produtores como consumidores, mas também pelos especuladores. Antes de aparecer o trading de futuros, qualquer produtor de uma commodity, por exemplo, agricultor cultivando trigo ou milho, encontrava-se à mercê de um comerciante quando ele vinha vender o seu produto. O sistema precisa ser legalizado a fim de que uma determinada quantidade e qualidade do produto pudesse ser negociada entre os produtores e negociantes em uma data especificada. Os contratos eram redigidos entre as duas partes, especificando uma certa quantidade e qualidade de uma mercadoria que seria entregue em um determinado mês. E é assim que a negociação de futuros começou. Algumas décadas atrás, os mercados futuros consistiam de apenas alguns produtos agrícolas. Mas agora eles foram unidos a um grande número de mercadorias negociáveis, tais como metais como ouro, prata e platina, pecuária, como carne de porco e gado, energias, como petróleo bruto e gás natural, alimentos, como café e suco de laranja, e industriais, como madeira e algodão. Os mercados de futuros modernos incluem uma ampla gama de instrumentos de taxa de juros, moedas, ações e outros índices como o Dow Jones, Nasdaq e o S&P 500. O que é interessante sobre a compra ou venda de contratos de futuros é que você só paga uma porcentagem do preço do contrato. Isso é chamado de compra com margem ou alavancagem. A diferença com os futuros é que você não está comprando qualquer ação real, de modo que o pagamento inicial de margem é mais um depósito de boa-fé para cobrir eventuais perdas. Se o mercado vai contra a posição do trader,
ele pode perder alguma, toda ou possivelmente mais do que a margem que ele colocou. Mas se o mercado vai a favor da posição do trader, ele realiza um lucro e recebe a sua margem de volta. Ao contrário do mercado de ações, as posições em futuros são liquidadas diariamente, o que significa que os ganhos e perdas nas operações do dia são deduzidos ou creditados na conta da pessoa a cada dia. No mercado de ações, os ganhos ou perdas de capital decorrentes dos movimentos de preço não são realizadas até que o investidor decide vender a ação ou cobrir a posição curta. Aqui está um breve resumo sobre o ouro e por que considerar a negociação desta commodity. O ouro é o metal precioso mais antigo conhecido pelo homem. É encontrado amplamente em todo o mundo geológico e desde os primeiros dias as pessoas têm considerado-o como um metal precioso para cunhagem, joias e outras artes. O ouro tem sido utilizado ao longo da história como dinheiro e tem sido um padrão relativo para equivalências monetárias específicas para regiões econômicas ou países, até tempos recentes. Muitos países europeus implementaram padrões de ouro na última parte do século XIX, até que estes foram temporariamente suspensos nas crises financeiras envolvendo a Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods atrelou o dólar dos Estados Unidos ao ouro a uma taxa de $35 por onça Troy. O sistema existiu até o choque Nixon de 1971, quando os Estados Unidos suspenderam unilateralmente a conversibilidade direta do dólar dos Estados Unidos ao ouro e fizeram a transição para um esquema de moeda fiduciária. A última moeda a ser divorciada do ouro foi o franco suíço, em 2000. Hoje, como a maioria das commodities, o preço do ouro é baseado na oferta e demanda, incluindo a oferta de especulação. No entanto, ao contrário da maioria das commodities, a poupança e a disponibilidade desempenham um papel mais importante em afetar o seu preço do que o seu consumo. A maior parte do ouro extraído ainda existe de forma acessível, como lingotes e joias produzidas em massa, com pouco valor acima do seu peso perfeito, e é, portanto, potencialmente capaz de voltar para o mercado de ouro pelo preço certo. Dada a enorme quantidade de ouro armazenada acima do solo em comparação com a produção anual, o preço do ouro é afetado principalmente por mudanças no sentimento, que é a procura, em vez de mudanças na produção anual, que é o fornecimento. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, a produção anual das minas de ouro ao longo dos últimos poucos anos tem sido perto de 2.500 toneladas. Cerca de 2.000 toneladas vão para a produção de joias ou industrial, dental, e cerca de 500 toneladas vão para os pequenos investidores e fundos de ouro negociados em bolsa. Os bancos centrais e o Fundo Monetário Internacional desempenham um papel importante no preço do ouro. Embora os bancos centrais geralmente não anunciem antecipadamente compras de ouro, alguns, como a Rússia, manifestaram interesse em aumentar as suas reservas de ouro novamente a partir do final de 2005. No início de 2006, a China anunciou que estava procurando maneiras de melhorar o retorno das suas reservas oficiais. Investidores chineses começaram a perseguir o investimento em ouro e desde então se tornaram consumidores majoritários do ouro. Investir em ouro. O ouro tornou-se mais facilmente acessível, devido ao desenvolvimento de uma gama de produtos que investidores e conselheiros podem incluir nas suas carteiras. A diversidade de produtos relacionados com o ouro e baseados no ouro significa que ele pode ser utilizado para melhorar uma ampla variedade de estratégias de investimento e tolerâncias individuais de risco.
Os investidores também fazem uso da falta de correlação do ouro com outros ativos para diversificar as suas carteiras e se protegerem contra o risco cambial. Vamos supor que você quer comprar ouro, porque você acredita que o preço do ouro vai subir. Você poderia, então, comprar lingotes de ouro, armazená-los, esperar eles aumentarem o preço e depois vendê-los com lucro. Mas você tem que ter certeza de que o ouro que você compra é puro. Você tem que encontrar um lugar para armazená-lo. Você tem que fornecer a segurança, transportá-lo para um caixa forte e outros tais aborrecimentos. Uma maneira muito melhor para investir em ouro seria comprar futuros de ouro na bolsa de mercadorias. Como você faz isso? Quando você compra um contrato de futuros de ouro, você se compromete a fazer 3 coisas. Primeira, comprar a quantidade de ouro especificada no contrato. Segunda, comprá-lo pelo preço especificado no contrato. Terceira, comprá-lo no vencimento do contrato. Isto pode ser depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim por diante. Claro, se você vender o contrato de futuros de ouro antes dele vencer, então você não precisa se preocupar em realmente comprar o ouro. Quando você negocia com commodities, você pode negociar em 2 direções. Abrir uma posição longa refere-se a abrir uma posição de compra de commodities para lucrar com o aumento de preços. Isto implica que você está esperando um aumento do preço das commodities e vai usar uma ordem de venda para fechar a sua posição. Abrir uma posição curta refere-se à abertura de uma posição de venda de commodity para lucrar com uma diminuição dos preços. Isso significa que você está antecipando que o preço da commodity irá cair e vai usar uma ordem de compra para fechar a sua posição. Vamos cotar um preço de 2 vias em cada mercado, assim como você veria no mercado subjacente. Isso compreende o preço de compra e o preço de oferta. A diferença entre esses preços é conhecida como spread. Se você acha que o mercado deve subir, você compra no preço de oferta, o mais alto. Se você acha que o mercado deve cair, você vende ao preço de proposta, o mais baixo. Por exemplo, digamos que atualmente estamos cotando o ouro a 1.203,70 centavos. 1.203 é o preço proposto, o preço pelo qual você pode vender. 1.203,70 é o preço de oferta, o preço pelo qual você pode comprar. Nesta lição nós aprendemos o que são commodities e contratos de futuros, as vantagens de negociar futuros, o ouro como uma commodity em contratos de futuros de negociação. Olá! Nesta lição aprenderemos o que são commodities